O termo de cultura afro-brasileira tem como significado algo que é originário do Brasil, mas que apresenta forte influência africana, e sabendo que Angola foi uma antiga colônia de Portugal, que através de pesquisas, descobriram que esses povos já tinham uma crença tradicional baseada em uma divindade suprema, espíritos da natureza e antepassados. Descobriram também que tribos bantus adotaram o cristianismo ou o judaísmo sendo resultado do contato com outros povos. Os Bakongo de Angola são os povos que pertenceram ao antigo estado do Congo, que nos escritos historiográficos é o estado do Congo, localizado em Manza Congo, hoje capital da província do Zaire. Na atualidade os Bakongo de Angola encontram-se repartidos no noroeste do país nas províncias de Cabinda, Uíge e Zaire. O Reino do Congo se desenvolveu entre os séculos XIV e XIX, no centro da África, na região das atuais Angola, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville e Gabão. Sua origem remonta às tribos congolesas que se uniram sob o reinado de seu primeiro monarca, Lukeni Luanimi. O reino era dividido em províncias, Mata e Cangu, com líderes provinciais, possuía uma organização social estratificada, economia agrícola, comércio ativo e uma rica cultura artística. A relação com os portugueses trouxe relações comerciais e o comércio de escravizados. Os conflitos internos, pressões externas, como o comércio de escravizados e guerras com vizinhos, contribuíram para a instabilidade. A descentralização frequentemente levava a disputas de sucessão e rivalidades políticas, com diferentes províncias competindo pelo controle central, no que aumentava os conflitos dentro desse sistema monárquico. Essa história complexa destaca a interação entre reinos africanos e potências europeias. A escravidão interna na África frequentemente envolvia também pessoas da mesma região ou grupo étnico que eram capturadas ou escravizadas por grupos rivais. Isso resultou em uma diversidade de origens étnicas entre os escravos africanos dentro do continente. Antes da chegada dos europeus, a escravidão na África era resultado de capturas durante guerras, de punições criminais, de dívidas não pagas ou de práticas tradicionais em algumas sociedades africanas. O tráfico negreiro envolvendo os europeus iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas que os possibilitavam manter comércio, ao qual se incluía a venda de seres humanos. Com o tempo, outras nações europeias começaram a envolver-se com essa atividade e não apenas os portugueses. O tráfico de africanos realizado pelos portugueses, a princípio, atendia às suas necessidades internas e de suas ilhas atlânticas. No século XV, os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção de açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal, como Açores e Madeira. Com o desenvolvimento da produção açucareira no Brasil, a demanda de Portugal e dos colonos instalados no Brasil aumentou consideravelmente. Já na década de 1580, cerca de 3.000 africanos na época já desembarcavam no Brasil. Apesar de concentrarem-se majoritariamente no litoral africano, os portugueses conseguiram penetrar na África Central e criar relações importantes com diversos reinos. Entre as principais feitorias portuguesas na costa africana está a construída em Luanda, localizada em Angola, como centro de formulação e execução de operações militares contra reinos africanos, e como base de intensa diplomacia entre europeus e africanos. O tráfico negreiro existiu no Brasil até 1850, e cerca de 6.900 escravos foram desembarcados no Brasil até 1856 e acabou definitivamente. O tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa e as regiões das quais a maior quantidade de africanos que foi trazida para o Brasil foram de Senegâmbia, Guiné, durante o século XVI, Angola e Congo, durante o século XVII, e Costa da Mina e Benin, durante o século XVIII. Durante o século XIX, os ingleses proibiram o Brasil de traficar africanos de locais acima da linha do Equador. Ao todo, Angola correspondeu a 75% do total de desembarques de africanos no Brasil. E na primeira metade do século XIX, um grande número dos africanos enviados ao Brasil eram de Moçambique, e alguns africanos vieram de formas variadas. Destaque para bantus, nagos, alçais, jejes e outros. Africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias,
de um reino e de um grupo que falava a mesma língua, tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de açúcar, algodão, tabaco, café e outros bens tropicais, um processo no qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, com a mão de obra cativa. Os colonos tinham preferência por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade desses de se organizarem e de se rebelarem contra a escravidão. Os locais que mais recebiam desembarque de africanos escravizados foram Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes locais do Brasil, como Fortaleza e Belém, por exemplo. Os traficantes pagavam impostos na alfândega instalada nos portos por cada africano que tivesse idade superior a 3 anos e na venda do africano. Informações como sexo, idade e origem eram relevantes. Os africanos escravizados eram comprados para trabalhar na lavoura, engenhos ou mesmo em trabalhos domésticos. Em pesquisas realizadas constam que o número de africanos trazidos para cá foi de 4,9 milhões. Já outros afirmavam que esse número foi de 4,8 milhões. Essas duas últimas estatísticas mencionadas são as mais recentes dentro da produção historiográfica. Estima-se que entre 11 e 12 milhões de africanos foram trazidos para a América. A Lei Eusébio de Queiroz, aprovada no ano de 1850, tornou possível com ela iniciar uma forte repressão ao tráfico através do governo, fazendo com que essa prática acabasse rapidamente. Após a aprovação da lei, cerca de 6.900 escravos ainda foram desembarcados clandestinamente no Brasil até 1856, e depois disso a atividade acabou definitivamente. Agradeço por assistir, comente, e deixe o seu like. Obrigado.